Histórias Pontilhadas, um vislumbre do que ele viria a ser, surgiu desde 2017, porque a gente faz arte junto desde 2012. Então, quando a gente se juntou e pensou, bora produzir algo nosso, bora parar de só trabalhar e criar do nada e fazer algo juntos, com a nossa cara, com nossas experiências. A gente é tão amigo, a gente é tão como irmão, como família, que a gente tem muito o que falar. E aí a primeira ideia foi um espetáculo de contação de histórias que a gente pudesse levar para todos os lugares que a gente pudesse, uma coisa mambembe, uma coisa itinerante. E aí esse foi o princípio do que viria a ser o Histórias Pontilhadas, além de outros projetos que a gente tem aí mais pra frente, que vocês verão em breve. Você me enganou. Eu tenho certeza que você me enganou. A PUC estava lendo meu discurso aí. Não vou dar! E sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou tocar fogo em toda a colmeia. Fogo? Isso. Na colmeia? Exato. Repita comigo. Este será o nosso. o nosso. Isso. Não! O seu fim! Ai, minha canela! Esse projeto surge da observância de algumas temáticas sociais que não são abordadas para crianças e, se são, elas não chegam efetivamente onde mais se carece dessas temáticas, que são comunidades de extrema vulnerabilidade social, né? Então as histórias elas versam sobre temas difíceis que aqui no Histórias eles são tratados de forma lúdica, por exemplo, o abuso e exploração sexual infantil, racismo, evasão escolar, trabalho infantil, violência doméstica e preconceitos diversos. Então a nossa missão é levar através da palhaçaria, da contação de histórias, do teatro, essas histórias para essas comunidades, para que esse tema, né, esse assunto ele chegue em quem deve chegar. E acaba que é um espetáculo direcionado para crianças, mas ele é também um alerta para os pais, né? Porque muitas vezes as crianças elas dão esses sinais, elas emitem, só que ou elas são desacreditadas, ou então os pais fazem pouco caso. Com a pandemia, com a quarentena, essas vozes de crianças foram silenciadas, uma vez que a escola é um local onde mais se gera denúncia, né? Que essa criança ela chega, ela se abre com a professora, com o colega. Então essa criança dentro de casa, ela estava sofrendo abuso e as denúncias pelo Disque 100, o Disque Direitos Humanos, elas não estavam chegando. E desde muito cedo atraía a atenção e a curiosidade das outras joaninhas. Não percebe que as asas dela são amareladas demais? E as anteninhas não são um pouco tortinhas? Oi, eu sou a Bia, eu faço a personagem Fanny do nosso espetáculo, né, da nossa contação de histórias. E pensando nisso, né, pensando nessa importância, nesse peso que essas temáticas têm sobre a nossa sociedade, a gente pensa em levar isso bem para frente. A gente quer um futuro muito próspero para a nossa contação e com esses temas tão importantes. A gente precisa levar essa história e esse tema para todo mundo, para o máximo de pessoas possível. A gente quer adentrar nos espaços de vulnerabilidade social, como favelas, como comunidades carentes. E a gente pensa, né, exatamente esse espaço, porque é nesse espaço que não tem voz, que essas crianças elas não são ouvidas e elas não têm um caminho para o lugar da denúncia. Então a gente pensa exatamente esse lugar e a gente quer esse lugar, que essas pessoas precisam sair da situação que elas estão. Vamos jogar outra partida. Ai, eu não posso, seu Abinho. Eu preciso ir. A minha mamãe, a abelha rainha, ficaria muito preocupada. As histórias, elas são nossas, nós criamos essas histórias, é um projeto realmente muito com a nossa cara. E apesar de serem histórias delicadas, são histórias muito importantes, assim, eu acho que tocam em pontos muito importantes. E acho que também tem a questão de nós não subestimarmos as crianças. Nós escrevemos histórias
com esses temas delicados, mas não subestimando a inteligência ou a compreensão dessas crianças acerca do que está sendo dito. Bom, não só a concepção de arte, mas a própria produção dos figurinos, a própria carroça propriamente dita. Nós colocamos a mão na massa, nós nos jogamos nesse sentido enquanto produtores, enquanto artistas. E eu acho isso muito importante, nós deixamos o espaço mais colorido possível, utilizamos retalhos para fazer menção a esses costureiros que são irmãos e contam essas histórias nessa carroça encantada. Então, é isso, eu estou muito feliz. Com linha, agulha e imaginação, retalhos coloridos se tornam criação. 4 irmãos muito inventivos são, o que quiserem ser, uma carroça colorida o dia todo a correr. Enfeitando tampas, ruas, becos e vielas, pontilhando seus segredos, venha se quiser saber. Costureiras e alfaiates, contadores de história, e essa vai ficar na sua memória. Vamos contar?